Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula virtual. A nossa aula de hoje, ela vai ser uma revisão da aula que nós tivemos anteriormente, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pegassem lápis, borracha, peguem já a apostila na página 112 para poder acompanhar comigo os exercícios, combinado? Bom, pessoal, lá na página 112, o primeiro exercício, ele está falando que um rapaz ele quer colocar azulejos em uma parede. O pedaço que ele vai usar da parede é um pedaço quadrado e o formato do azulejo também é quadrado. No item A, ele pergunta: se ele utilizar 100 azulejos, quantos deverão ter nas laterais dessa parede? É só a gente lembrar do conceito, gente, de raiz quadrada, que número vezes ele mesmo resulta em 100. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Na letra B, ele fala, e se ele quiser a parede um pouco maior, a quantidade de azulejos? Vou usar agora 484. Quantos deverão ter nas laterais? A mesma coisa, raiz quadrada de 484. Que número vezes ele mesmo dá 484? E é o número 22. Tranquilinho, pessoal? Vamos ao segundo exercício, ele é um pouquinho maior, né? Então, vamos por itens. Na letra A, ele quer que a gente complete a tabelinha elevando os números que estão na parte de cima ao quadrado. Então, aqui tranquilo, né? Ó, 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4 e assim por diante, até chegar no 9 vezes 9, que é 81. Agora, na letra B, após a gente corrigir esse exercício, a gente reconhece os primeiros quadrados perfeitos. Lembra aqueles que a gente viu lá no reloginho na nossa aula anterior, né? E aí tem uma característica, gente. Quais são os possíveis algarismos da ordem das unidades de um quadrado perfeito? O que quer dizer essa pergunta? Tem número que eu já posso de cara saber que ele não é quadrado perfeito apenas olhando o algarismo das unidades, tá bom? Então, ele só vai ser quadrado perfeito se ele terminar em 0, 1, 4, ou 5, ó, ou 6, ou 9. Então, isso quer dizer que todos serão quadrados perfeitos que terminam nesses algarismos? Não. Mas quer dizer que se terminar com um algarismo diferente, já não tem a possibilidade de ser quadrado perfeito. Tranquilo? Na letra C, sem realizar cálculo, ele quer que a gente descubra qual vai ser o algarismo da unidade a hora que eu elevo o 287 ao quadrado. É só pegar também o algarismo da unidade. Gente, quanto é 7 ao quadrado? É 49. Logo, o quadrado de 287 vai ser um número terminado em 9. Belezinha? Agora, na letra D, de acordo com o que a gente concluiu agora nessas questões, será que tem raiz quadrada exata de 648? Será que esse número é um número inteiro? Sim ou não? Tempo! Não, né, gente? Por quê? Justamente porque ele terminou em 8. E vejam bem, a gente não tem quadrados perfeitos que terminam em 8. Pode ficar pensando aí um pouquinho, que número vezes ele mesmo dá 8? Não tem. Tem dois números diferentes, mas dois números iguais multiplicados não dão 8, beleza? E agora, na letra E, um número que termina em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, ele de fato é sempre um quadrado perfeito? A gente vai justificar a resposta e dar um exemplo, tá bom? Eu falei já sobre isso quando a gente respondeu o item B. Se necessário, volto o vídeo para relembrar. Não quer dizer que se terminar nesses algarismos, todos serão. É só a gente pegar já um primeiro exemplo, ó, o número 6. Raiz quadrada de 6 tem raiz quadrada exata? Não, certo? A raiz quadrada de 16 tem, beleza. Mas e a de 26 tem? Não tem. Então, aqui, ó, não é possível, porque é apenas para a gente verificar, né, se tem ou não. E a gente já sabe que se não terminar em algum desses, aí é impossível ter. Só que se terminar, não quer dizer de fato que todos terão. Então, a gente pode usar o 26
como exemplo, tá bom? Por quê? Porque não tem raiz quadrada exata de 26. Belezinha, pessoal? Vamos ao exercício 3. Na aula anterior, a gente viu que não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais, né? Não existe nos números inteiros, nos números naturais. Só que se esse sinal estiver do lado de fora, beleza. Copia o sinal, resolve a raiz. Então, aqui está a resposta do exercício 3, ó. Copiamos o sinal de todos e agora a gente extrai a raiz. 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 81 é 9. A de 169 é 13. E a de 196 é 14. No finalzinho desse vídeo vai ter um macete bem bacana para vocês resolverem algumas raízes, tá bom? Vou falar lá no finalzinho para vocês. Aqui no exercício 4, gente, a gente vai falar se pertence ou não ao conjunto dos números inteiros. Caso pertencer, coloca a raiz quadrada exata. Se não pertencer, a gente vai utilizar essa anotaçãozinha aqui, tá? Mas quando ele não pertence? Quando a gente tem um número negativo dentro da raiz, ou então quando esse número ele não possui raiz exata. Então, vamos analisar as respostas, ó. Raiz quadrada de 81, 9, beleza? Número negativo não pertence ao conjunto dos números inteiros. O 324, a raiz quadrada dele é 18. Por quê? Porque 18 vezes 18 resulta em 384. A de 441 é 21. De número negativo, não preciso nem analisar qual é o número. Já não tem nos números inteiros. E a raiz quadrada de 60, gente, ela não pertence porque ela não tem raiz exata. A raiz dela vai ser um número irracional, tá bom? Por quê? Como que eu sei? Lá nos primeiros quadrados perfeitos, quando a gente faz o 7 vezes 7, dá 49. 8 vezes 8 já dá 64, então já passa. O 60 ele é um númerozinho ali no meio, né? Ou seja, não é um número inteiro. Aqui no exercício 5, pessoal, ele usou letras, né? É só a gente pensar que número vezes ele mesmo resulta em 15. É fazer ele ao quadrado, a operação inversa. Então, quem vai ser o x? O 15 ao quadrado. Então, 15 vezes 15, 225. Quem vai ser o y? O 23 ao quadrado. Então, 23 vezes 23, 529. Facinho por enquanto, né, pessoal? E agora o último exercício que eu havia pedido para vocês fazerem, ele tá falando que vai ter uma apresentação em um gramado de futebol. Terão 576 pessoas que deverão formar filas, só que essas filas elas devem ter a mesma quantidade de pessoas. E o espaço que essas pessoas vão ocupar é um espaço quadrado, é uma região quadrada. Então, quantas pessoas deverão ter nessa fileira? Basta pensarmos um número de pessoas vezes ela mesma, para que tenha a mesma quantidade de pessoas na fileira, que resulta em 576. Nada mais é do que a raiz quadrada de 576, que é igual a 24. Então, precisarão de 24 pessoas em cada fileira. Então, aí está uma aplicação da raiz quadrada num dia a dia, né? Numa organização de várias pessoas em uma região quadrada. Tranquilinho, pessoal? Vamos então para o macete? Lembrando, gente, que macete não é regra. Por isso que a gente chama de macete. Por que não é regra? Porque ele não é válido para qualquer que sejam as raízes. Quando eu posso usar esse macete? Quando o primeiro e o último algarismo tiverem raiz quadrada exata, tá? Aí, qual é a dica? A dica é a seguinte, elimina o termo do meio. Então, esse macete ele vai ser válido apenas para números com 3 algarismos. Eliminou do meio, tira a raiz quadrada dos que sobraram, ó. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 1 é 1. Ou seja, a raiz quadrada de 961 é 31.
Legal esse, né, gente? Não são para todos os valores, tá bom? Que dá para fazer, como eu disse, apenas quando o primeiro e o último algarismo tiver raiz exata. Então, eu coloquei aqui 2 exemplinhos para vocês agora treinarem em casa o macete. Vejam se vocês conseguem encontrar a raiz quadrada de 144 e de 169 utilizando esse macete, combinado? Beijão, pessoal. Até amanhã. Um bom dia para vocês.